Hora de conversar com o Eduardo Barão, direto da cidade que não dorme jamais. Hoje é super terça. Joe Biden e Donald Trump, talvez no final da noite, já sejam os candidatos à presidência dos Estados Unidos. E com a decisão de ontem à noite da Suprema Corte, Donald Trump tem o caminho pavimentado rumo à Casa Branca. Talvez com um pit stop ou outro num presídio, mas uma coisa não impede a outra. Conta pra gente aí, Barão. Muita carne ao redor desse osso hoje. Bom dia. Fala, Megali, bom dia para você, para Carla, para Sheila. É uma super terça esvaziada, né, Megali? Normalmente é um dia que o americano aguarda com ansiedade, afinal de contas, 15 estados, além de um distrito, vão decidir nas próximas horas quais serão os candidatos que vão preferir do Partido Democrata e do Partido Republicano. Mas nessa eleição especificamente não tem muita dúvida, muita surpresa do que teremos logo mais. Donald Trump deve ser mais uma vez o grande vencedor entre a escolha dos republicanos. Isso tem acontecido nos estados anteriores, e do outro lado, o atual presidente Joe Biden é praticamente o único candidato, né? Não tem adversários, e por isso vai ser confirmado para tentar mais uma vez voltar à Casa Branca. O grande anúncio foi essa antecipação da decisão do juiz da Suprema Corte, né, que decidiram que Trump pode concorrer normalmente, derrubando uma decisão da Justiça do Colorado. Os juízes do Colorado entenderam que Trump não poderia estar na cédula do Partido Republicano por ter tentado golpe, né? Falando sobre um artigo da Constituição americana. A Suprema Corte entendeu que não é assim, que esse tipo de decisão só pode ser tomada pelo Congresso americano e não pelos estados. E o Congresso não demonstrou até agora nenhum interesse de impedir que Donald Trump concorra na eleição deste ano. Então o caminho dele está livre. Como você falou, Megali, além dessa questão envolvendo a Suprema Corte, o Trump está envolvido, está respondendo a mais de 90 ações da Justiça. Mas essas ações não o impedem, mesmo que ele seja condenado, mesmo que ele pare atrás das grades, de concorrer à eleição deste ano. E por enquanto, ele é o grande favorito. As pesquisas mostram que ele tem aumentado a vantagem sobre o Joe Biden, que vai tentar, de alguma forma, correr atrás. Tem muita gente perguntando se há possibilidade do Partido Democrata indicar um outro candidato, já que o Biden está perdendo por Trump. Teoricamente, sim, mas na prática é muito difícil que isso aconteça. O Biden se colocou como único candidato, não houve ali internamente nenhum adversário, algum governador, por exemplo, senador, para bater de frente com o atual presidente, que por enquanto está com a popularidade lá embaixo e está perdendo em todas as pesquisas para o ex-presidente Donald Trump. Ô Barão, e vamos falar das implicações políticas dessa decisão da Suprema Corte americana. O americano médio, e eu sei que tem muito preconceito aqui no Brasil em relação ao americano. O americano é o cara que vai meter bala em você e é xenófobo e odeia sul-americano, mas em geral o americano médio é um povo gentil, honesto e que confia nas instituições. Estou generalizando e tal, mas em geral é assim mesmo. Confiando nas instituições, muitos americanos não poderiam estar desconfiados de votar em Donald Trump por ele ter essa pendenga na justiça. Poxa, mas ele está lá pendurado numa decisão da Suprema Corte. Agora o Supremo decidiu, não, ele pode ser candidato. Isso não pode turbinar ainda mais a candidatura dele, o tornar ainda mais favorito? Pode, mas se ele for condenado nas outras 90 ações que ele está enfrentando, aí ele não ganha, segundo as pesquisas. Um americano médio, como você falou, não quer ter um presidente condenado. Então, por exemplo, está rolando aquela investigação se ele levou para a casa dele os documentos da Casa Branca, quando deixou a presidência. Se ele for condenado nessa ação, pode ser que o cenário mude. Está rolando a ação que ele tentou influenciar as eleições na Geórgia, ligando ali para um delegado e ache para mim 16 mil votos para conseguir virar contra o Biden. Se ele for condenado, pode ser que a situação mude. Então, o que os advogados de Trump estão tentando ao máximo é empurrar essas decisões todas que estão ainda na justiça aqui dos Estados Unidos. Se ele for condenado em uma delas, Megali, pode ser que o cenário mude. As pesquisas dizem que sim, que o americano não quer votar num presidente condenado.
Agora, como a Suprema Corte acabou absolvendo, nem absolvendo, né, foi derrubando uma decisão da Justiça do Colorado, o cenário está mais pavimentado, porque essa é uma realidade, um fato concreto. Trump pode concorrer normalmente nas eleições desse ano. E tem um outro fato concreto que você conhece muito bem, que é a economia. Ainda está tudo muito caro por aqui, né? É muito mais complicado você hoje sobreviver aqui nos Estados Unidos. E essa conta não cai no colo do Trump, cai no colo do Biden, e isso pesa demais na vida de qualquer um. É uma eleição realmente inédita, né? Quando a gente falava da de 2018, esta é uma eleição 2018, não, 2022. O tempo passa, né? Não, 2020. 2022 foi aqui no Brasil. Oh, meu Deus. É uma eleição como nenhuma outra. 2024 chegou e falou, deixa comigo. Já era a eleição entre os candidatos mais velhos, né? Na somatória entre os dois, na história dos Estados Unidos. Agora bota mais 8 anos aí. 4 a mais para cada um deles. O Biden, batendo pino, confundindo o nome de todo mundo, às vezes não sabe onde tá. Uma vez eu vi ele lá esticando a mão para cumprimentar um fantasma, alguém que não estava lá. E Donald Trump também começando a ratear, né, dando sinais de fraqueza física, quase condenado pela justiça, correndo o risco de passar uma temporada no presídio e ainda assim se tornar presidente dos Estados Unidos. Olha, eu detesto filme que começa assim, num futuro distópico. Eu não sabia que eu ia viver um. Que eleição maluca. E que dificuldade, né, de surgirem novas figuras, assim como no Brasil, a tal da terceira via, não sei o quê. Não tem, né? Eles não dão espaço para que essas figuras surjam? Como é que é isso? Eu acho que é por aí, Thalia. Eu acho que é mais por aí mesmo. Surge é para atrapalhar a vida de um deles, né? Para roubar votos de um deles. Isso. Consegue lá é algo muito personalista, né? Algo muito personalista. Tem muitos governadores, governadoras, né? Tem senadores, senadoras, mas hoje o cenário é de embate entre os dois, é esse. Barão, bom trabalho para você. Até amanhã nada, até daqui a pouquinho no Band News Station, às 11 horas da manhã. É isso aí, 11 horas da matina. Valeu, pessoal, até mais.